Boa noite! Começando mais uma live na Trilha da Autoestima. Hoje com uma convidada muito especial que já já está entrando aqui, falando quem é a mulher que habita em você. Boa noite para quem vai entrando, Sara, Lu. Ah, a Gi já entrou. Boa noite, Gi. Deixa eu fixar o comentário aqui do nome da live, né? Do tema nosso aqui da Trilha da Autoestima. Já vou chamar a Gi, se ela já tá aqui, não vou deixar. Ô, coisa boa! Seja bem-vinda, Milena. Já convidei aqui a Gi, ela já vai entrar. Oi, Boa noite, deixa eu aumentar aqui o meu som, meu volume, para eu te ouvir bem. boa noite, Lu, tudo bom? Boa noite, Gi. Seja bem-vinda. Finalmente você aqui comigo, né? Obrigada, gratidão pelo convite. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Tá tudo Qual- bem. Qualquer coisa, tu avisa aqui que eu fico roteando a internet pros filhos aqui do celular. Aí, às vezes, dá uma... Mas aí, qualquer coisa eu tiro e aí o marido roteia ali do celular dele. Tranquilo, faz parte, né? Sim. Deixa eu já mandar o aviso aqui que a gente está ao vivo. Vou pedir para quem estiver entrando aqui também mandar aviãozinho aí para convidar mais gente. Está travando, Lu? Deixa eu botar aqui também. Mandar aqui. Lu, tá travando as duas? Só a Gi, só eu? Conta aqui pra gente, por favor. Isso. A minha aqui a Ah, princípio tá boa, mas eu nos preciso da Gi. ajude aqui, pra gente saber. Deixa eu ver a minha como que tá aqui, mas a princípio a minha rede tá boa. Eu vou tirar aqui de qualquer jeito. Já fica melhor, É a não fica tão sua, Gi. carregado. Ah, então tá. Pra mim tava falhando também. Tá. Então pronto. Já tirei aqui. Acho que vai melhorar agora. Bom, para começar, eu convidei a Gi, né, para esse ciclo de lives, que tem o título de Na Trilha da Autoestima, justamente porque estamos no mês da mulher, né? O meu trabalho já é voltado para a mulher, mas estamos aqui nesse mês dedicado, né, a nós mulheres. E eu acho que o quanto é importante a gente falar, né, sobre o autoconhecimento, a importância da mulher olhar para si, se conhecer cada vez mais. E aí a Gia é uma terapeuta incrível, que trabalha com algumas técnicas diferentes da minha, mas também é autoconhecimento, e eu acho que vai ser uma troca bem interessante aqui pra gente. Gia, eu vou deixar você se apresentar. Ah, a Lu tá falando que tá travando, que nós duas estamos travando. Vamos ver Eu tô te se ouvindo é ela. bem. Eu tô te ouvindo bem. No comecinho deu uma travadinha, mas agora eu tô te ouvindo bem. Eu acho que tá indo. Vamos tocando, né? Vamos seguir. Se alguém mais perceber que está falhando aqui a conexão, avisa a gente, tá? Que eu estou aqui do litoral sul de São Paulo, a Gi está bem longe, né, Gi? Conta pra Tô gente no aonde você está. Chile. Está no Chile. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gisele Gaia, né? Eu estou trabalhando, estou terapeuta neste momento e estou porque me descobri assim uma pessoa diversa e que gosta de diversidade, gosta de mudar. Eu não tenho medo, sabe? Eu me considero uma pessoa que, apesar de ir com medo, eu vou, faço. é, só que o autoconhecimento, ele me ajudou completamente nisso, assim. Então, a gente vai, né, a gente vai falar sobre essa importância, né? Eu gosto Sim, muito do jeito que a Lu trabalha, identifico muito com a voz dela, a maneira com que ela traz esse conhecimento para as mulheres e esse empoderamento para as mulheres, não no sentido
acho que é antigo, que a gente já ouviu falar, que foi muito ligada ao masculino, né? Uma mulher aí conectada à força masculina, de fazer, de resultados e de tudo mais. E que, à medida o conhecimento foi sendo mais aberto, né? Ele está mais acessível hoje em dia. A gente, graças a Deus, a gente tem essa liberdade de poder acessar isso mais e poder identificar que a gente está indo por um caminho errado mesmo, né? Muito sem querer, muito por sobreviver, muito por ter que cumprir papéis, né? Que a gente. Então, são muitos papéis que a gente ocupa. Gi, Oi, falhou um pouco aqui. tá me ouvindo melhor? Tô. Você tá com a internet só aqui? Ou você tá roteando ainda? Tô, Eu acho que tá falhando. tirei, já não roteei mais nada, já tirei já. Mas vamos lá. Bom, então, eu tava falando desses papéis, né, que as mulheres, elas têm ocupado durante o tempo, né, e que isso acabou colocando a gente nessa força masculina, muito atrelado nessa força masculina. Era isso que eu estava, essa linha de raciocínio que eu estava querendo trazer. E que a partir do conhecimento mais aberto, nós fomos voltando, né? A gente vê eu acho que uma busca muito grande, né, Lu? E até sabe que é uma coisa que eu estava refletindo sobre isso esses dias, eu tenho um local aqui que eu aplico reiki, né? Um local físico. Eu estava indo lá de bicicleta, e eu fico lá viajando, pensando. E aí eu estava pensando sobre o olhar do masculino, dos homens, para o autoconhecimento e das mulheres. E que apesar da gente, historicamente, ter sofrido muito mais, ainda sofrer muito mais do que os homens, eu acredito que isso fez que a gente ressignificasse muito mais o nosso momento atual. Porque a gente pode perceber que dentro das linhas de autoconhecimento, cursos, retiros, terapias, a grande maioria das pessoas que estão em busca desse mundo são as mulheres. Sim. E eu acho isso lindo, mas também muito delicado na parte masculina, porque eles estão tão desconexos dessa essência feminina, porque a energia feminina, eu acho que é um pouco triste. Claro que não é o tema hoje, mas é só assim, que eu quis abordar isso pela questão de ser o mês das mulheres, né? Então eu pensei em trazer essa introdução aqui na live pra gente. Sim, Gi, mas eu acredito que os homens estão começando a ter esse olhar, até mesmo de acompanhar, porque eles estão sentindo, estão recebendo das mulheres também que estão ao seu redor a permissão de olhar para os próprios sentimentos, de olhar para esse lugar de sensibilidade sem se reconhecer como frágil. Sim. Separando a sensibilidade da fragilidade. Então, eu acho que é algo que está começando a ampliar. E algo que você falou que eu achei que vale muito a pena a gente abordar é o seguinte: o que levou a mulher para esse universo do autoconhecimento? Eu sei que a pandemia potencializou demais essa busca, tanto dos homens quanto das mulheres, de parar e falar o que eu estou fazendo da minha vida, eu estou numa profissão que eu não gosto, ou de repente porque foi demitida, precisou lidar com toda essa mudança, né? Se reinventar, exatamente. E o que eu acredito que a maior parte das pessoas vai buscar o autoconhecimento a partir de uma dor. A gente fala que você pode procurar a tua mudança pelo amor ou pela dor. Normalmente, as pessoas vão pela dor, a não ser que você esteja numa família
Por exemplo, os meus filhos, é muito mais fácil eles irem para o autoconhecimento inspirados por mim, por amor, por reconhecimento, por entender a importância disso, assim como os seus, né, que É também uma são inspiração, adolescentes, eles né? batem Um exemplo, né? sim, aí, ou seja, pelo amor, mas a maior parte das pessoas vai pela dor. Então, pode ser, né, uma dor. Eu vou falar do que eu trabalho, porque a gente tem aqui muitas pessoas que estão no meu perfil, mas eu estou vendo algumas me seguindo aqui, então eu acho que devem estar vindo, né, das suas seguidoras. A gente, apesar de as duas trabalharem com autoconhecimento, estamos em mundos diferentes, né, que se cruzam. Então, eu trabalho com várias ferramentas de autoconhecimento. A principal delas é o método Louise Hay, o método Heal Your Life. Mas eu também entro com abordagens da neurociências, né, da psicopedagogia, da psicanálise. Também falo de reiki, falo de energia, de astrologia, coisas que a gente adora, né, Gi? Mas dentro do meu trabalho, como é voltado para mulheres cada vez mais que estão tentando se reconstruir depois de uma relação abusiva, seja com parceiros ou parceiras, a maior parte das vezes parceiros, né? Porque eu falo a partir dos meus exemplos, mas que com pessoas que têm transtornos de personalidade narcisista, borderline, de dependência emocional. Portanto, as mulheres que chegam até mim muitas vezes estão vindo com essa dor, porque ou estão vivendo uma relação muito abusiva e estão olhando e falando, tá, eu sou dependente emocional, eu estou dependente emocional, porque é um estado, não é um... Ninguém é dependente, você está dependente, você pode sair desse estado, né, para uma liberdade, que é o que eu defendo, é o que eu puxo, né, é o que eu tento resgatar e fortalecer através da autoestima, né, começando por essa trilha da autoestima. Mulheres que estão vivendo, que já viveram e não conseguem se ver sozinhas, estão sofrendo ainda pelo que passou, com medo do que vem pela frente, enfim, que não conseguem se abrir para outro relacionamento, mas também mulheres que estão enfrentando escassez financeira, não se sentem prósperas, que falta o sentido de propósito na vida, que mais? Problemas de saúde, doenças, enfim, as dores variadas. Dores podem ser muitas, né? Mas, ou seja, buscando uma cura. Então, o que eu gosto de falar é assim, você pode começar a entrar para esse universo do autoconhecimento a partir de uma dor externa, de algo que está acontecendo na tua vida. Então, eu costumo dizer que nós somos árvores onde tem as raízes, né? As raízes, o caule e os galhos, ali os frutos, né? Então, você pode entrar para o universo do autoconhecimento a partir dos seus galhos, olhando para esses galhos, olhando para o resultado do que está acontecendo ou do que não está acontecendo. Então, a minha vida não anda, eu não consigo produzir, não está vindo dinheiro, o meu relacionamento não está indo bem. Então, você pode olhar para esses galhos, para esses frutos, para essas flores que não tem, né? Para os frutos podres, né? E aí vem, tá, mas então como eu estou me comportando, né? Quem sou eu até chegar essa raiz, né? Mas uma hora você precisa olhar para a raiz. Ou você pode também, pelo amor, fazer o caminho contrário, de já começar uma vida olhando para você quem você é, o que você acredita, as suas crenças, a sua base, os seus valores. Mas o que eu vejo é que a maioria das pessoas vem porque está acontecendo alguma coisa na vida, em alguma área da vida. Fala, e agora? O que eu faço? Terminou uma relação e fala, eu estou perdida. Eu não sei o que fazer. Sim. Não é, Gi? Muitas vezes eu sinto assim, que com as terapias que eu trabalho, né, eu percebo que como tu falou, já vem com uma dor e muitas vezes são algumas mulheres que querem só recuperar aquela dor, né, amenizar aquela dor e ainda não estão preparadas para um olhar mais profundo. Porque, às vezes, o olhar mais profundo ele precisa de outras técnicas, e outras ferramentas, né, Lu?
Por exemplo, coach, né? Tu trabalha com coach, eu também trabalho com coach. Alguma coisa que você vá trabalhar por mais tempo ou mais sessões, onde você consiga realmente, junto com essa pessoa, né, buscar essa mulher que habita nela, porque para isso a gente vai ter que olhar para muitas questões nossas, como tu falou, vai ter que olhar para lugares que não são gostosinhos, que não são confortáveis, vai ter que olhar para dores ainda talvez maiores do que essa dor que está nesse momento aí, que às vezes ela acha que é a dor principal, que é o que está mexendo, mas quando a gente vai investigar, tem uma coisa muito mais profunda, né? E aí a gente começa, só que isso, a partir do momento, começam a entender a importância disso e de verdade dispor um tempo, recursos, né? E o movimento mesmo, né? De fazer isso, porque esse movimento ele não para, né, Lu? Quanto tempo tu estás te descobrindo? Quanto tempo eu estou me descobrindo? A gente sempre está descobrindo uma parte nova da gente. E é maravilhoso, uma vez que a gente percebe que é maravilhoso, mas no início não era tão gostosinho assim, né? A gente fala, meu Deus, não fala isso. Não é nada gostoso, gente. Eu falo sempre, né? A Paulinha colocou aqui, eu tô me reconhecendo, né, essa conversa tá falando de mim, e ela tá falando, minha terapeuta holística disse que não sabe se vão conseguir me ajudar porque eu não quero mudar. Não que eu não queira, só tô perdida e não sei como mudar. Paulinha, é um processo, é o que a gente tá falando aqui agora. É um processo que não termina nunca. Eu entrei no autoconhecimento em 2014 a partir de uma dor. A partir de uma dor. Para quem já me segue aqui há mais tempo, sabe. 2014 foi o ano que eu decidi me divorciar do pai dos meus filhos. Eu falei, e agora? Mas por que eu tô querendo isso? O que está acontecendo comigo? Aí eu fui mergulhar nisso. Fui tentar entender quem era eu. Aí fui para terapia psicóloga, depois fui para psicanálise, fiz uma imersão de autoconhecimento, porque você falou, né, sobre o coach, né, sobre as várias terapias. O coach, a mentoria, eu faço individual, tem uma em grupo começando agora em maio, eu já estou com as inscrições já abertas. Tem as imersões presenciais, os retiros, né, só para mulheres de sexta a domingo também. Estou com turma aí em maio, com inscrição aberta, com vaga ainda. Mas, enfim, esses cursos me fizeram olhar para mim de um jeito que eu nunca tinha visto, né? Só que eu tô, 2014, estamos em 2023, e eu ainda, eu tenho a minha coach, eu faço processos, eu tô para marcar com você o mapa, depois a gente quero que você fale um pouquinho mais das suas ferramentas, mas, Paulinha, não acaba nunca esse processo. O que eu não posso nem dizer o que é ético ou antiético, porque acho que não cabe nem a mim. Eu acho que existe um momento para tudo e existem os métodos e ferramentas que te ajudam mais para cada pessoa. Então, por exemplo, teve um momento que eu fui para psicóloga, psicologia tradicional. Depois eu fui para psicanálise. O olhar da psicanálise foi muito bom. Depois eu fui para terapia holística. Reiki, barra de axis, acupuntura. Foi aí que eu saí das medicações, dos remédios que eu tomava. Eu estava naquela busca, até na psiquiatra, né? Na psiquiatria, porque eu estava oscilando muito, né? Enfim. É encontrar, Paulinha, primeiro, uma pessoa que você se conecte, que você confie muito, que vai te guiar nesse processo, não é, Gi? É você realmente encontrar, falar, nossa, esses dias eu estava fazendo uma sessão diagnóstica, que eu ofereço isso para as mulheres que estão com essa questão de relacionamento, que é onde eu posso ajudar muito, né? É o que eu me superei, é a minha história. A gente só mentora a partir daquilo que a gente viveu e conseguiu superar, né? E ela estava falando isso para mim, ela falou, Lu, eu já passei por tantos processos com tantas pessoas, mas eu me conectei contigo. Foi, pá. O jeito que você fala me conectou. Então, tem mulheres que se conectam comigo, tem mulheres que se conectam com a Gi, com a forma que ela fala, com a ferramenta que ela traz. Então, eu acho que vai muito de você encontrar isso e não se cobrar, eu tenho que mudar.
E às né? Porque eu vezes acho também é uma busca interna da pessoa, né, Lu? Porque às vezes ela vai precisar passar por uma sessão esporádica de vez em quando. Vai ter um momento que ela vai se sentir mais preparada para mergulhar já numa sessão maior, né, num período. Aí vai ter um sim, momento que ela já vai ver assim, ai não, eu já fiz tudo isso aqui, agora eu quero superar ainda mais, eu preciso de uma mentoria, vou lá falar com a Lu, vou segurar na mão dela, ela vai me guiar. Então existem vários estágios, né? E é importante que a gente, a partir do autoconhecimento, tu vai conseguir compreender e respeitar esses seus estágios. Que isso também é importante. Tanto a gente não se julgar e nem julgar o outro. Às vezes o outro falou, a gente não sabe a conversa, né, completa, né? Porque às vezes é só um recorte ali. E às vezes o outro expressou de uma maneira e aquilo para ti tocou de uma maneira que te feriu, né? Então eu percebi assim, o que será que aquela forma dessa pessoa falar me feriu? Será que tem alguma coisa que eu preciso olhar, né? Preciso administrar em mim? Então, seria um olhar muito abrangente para várias questões, né? E esse olhar respeitoso também para o teu momento. Às vezes não é o teu momento agora, ou às é, vezes é uma outra ferramenta, um outro profissional, como a Lu falou, é aquilo que você se identifica. Mas o importante é esse mergulho em si mesma. É importante para a gente começar a aprender a saber dizer os sims, a saber dizer o não, né? Porque senão a gente fica naquele momento muito, naquele movimento muito maternal, né? Muito mulher, que a gente quer abraçar todo mundo, a gente quer abrigar todo mundo e a gente quer dar conta das nossas coisas e conta mais a conta de todo mundo e chega uma hora que a gente sabe que não dá, né, gente? E aí a gente precisa olhar para isso também. exatamente. E o que eu acho interessante que você falou, que eu acho que vale muito hoje, é a questão do espelhamento e da projeção, né? Porque os nossos relacionamentos, todos eles, seja uma relação comercial, com a terapeuta, seja uma relação amorosa, seja uma relação com os nossos pais, amigos, colegas de trabalho, chefe, elas refletem, são espelhos de nós, né? Então, é uma forma de você se conhecer, também é você reparar, prestar atenção no que está enganchando. O que que o outro está falando que enganchou aqui, que não caiu muito bem? Então, por que que eu não gostei? Tem isso em mim? Ou eu gostaria de ser assim? Enfim, é um olhar para dentro de si a partir do que está no externo. Então, é algo que também dá para se olhar, né? Mas, o que eu acho muito interessante, eu estou até aqui com uma das ferramentas que eu aprendi com a Louise Hay, porque o que que acontece? Quando eu, lá atrás, né, adolescência, juventude, quando eu comecei aí nessa parte, eu corria de espelho. Eu não podia ver o espelho. E você falou o quanto era difícil, né, você se conectar, se conectar não, o quanto era difícil você entrar para esse mundo, né, de olhar para dentro de si, porque você às vezes só quer resolver o sintoma. Então, nossa, eu estou com problema no meu relacionamento, aí você vai lá, você descobre uma técnica de comunicação não violenta, por exemplo, aprende a se comunicar melhor, lê ali as 5 linguagens do amor, ou faz uma terapia voltada para isso, e uau, resolveu o problema do relacionamento, fica ótimo. Mas aí você não vai olhar a fundo o que causou aquele, né? Aquela fissura ali, né? Aquele probleminha, aquele desafio. E você só vai conseguir descobrir fundo quando você consegue, ficar cara a cara com o seu espelho. Quando você consegue ir de frente do espelho e olhar exatamente nos seus olhos e entender o que ele está refletindo. Então, se você não consegue olhar para frente do espelho, se conectar com o teu olhar e assumir quem é você, né? E eu sei que a maioria das mulheres que chegam até mim não tem facilidade para trabalhar com o espelho.
não conseguem se olhar. Se olham e só vê um monte de defeitos. Ah, porque minha sobrancelha não né? fazer. Ah, porque minhas rugas. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Ah, porque eu tô gorda. Gente, eu fui assim a vida inteira. Eu corria de espelho. Corria. E de repente, como que isso mudou? Quando eu tive coragem de olhar para mim. Mas não é fácil. Eu não falo para ninguém que é fácil. Não é fácil. Então, não é, Sandra? Não é fácil você se olhar no espelho. Não é fácil, mas é muito necessário, né, Lu? E a partir do momento, eu acho assim, ó, que se você está aqui nessa live, se você vai assistir a live depois no gravado, se você já está nesse caminho, é porque o mosquito do autoconhecimento já te picou. Porque tem gente que ainda não, e tá tudo bem, ainda não chegou o momento. E aí a gente não vai resolver, né? E nem querer ficar trazendo esse povo que não tá ainda picado por esse mosquito para cá. E isso faz parte também de um aprendizado da gente, para a gente. De quando a gente começa do espelhamento, né? Como a Lu estava falando, da gente. Os nossos pré-julgamentos, as nossas preocupações com os outros, a gente dizer, porque o outro deveria fazer isso, porque o fulaninho não sei o quê, mas porque. Então a gente para também de colocar no externo, no olhar do outro, a gente começa a olhar o outro como uma pessoa humana que é igual a gente. E a gente também começa a aceitar a gente como seres humanos que erramos e que passamos também por altos e baixos. Mas a gente começa a olhar e transformar a gente. E a partir da minha transformação, eu vou transformando todo o outro. Né? Como se fosse lá um laguinho, né? Então, tipo, a gente imaginar que como se fosse uma poça, e aí a gente coloca uma pedrinha ali assim, pequenininha, e aquilo vai criando ondinhas. E aqui, que como a Lu falou no início, que é muito mais fácil hoje os filhos dela seguirem, né, o caminho do autoconhecimento pelo amor, do que aconteceu no caso da gente. Por quê? Porque eles já olham pelo exemplo, eles já conseguem ver e perceber essas transformações dentro da casa deles. E ela não necessariamente ela vai precisar ficar ali falando, criando situações e enchendo o saco, né, com os outros, falando muitas coisas para eles, porque eles já vão começar a despertar sozinhos de uma forma muito mais natural. Isso, fluida, né? Pelo exemplo. A Luísa tem uma frase que ela fala: deixe os seus amigos em paz. Porque assim, olha para você. Uhum. Então, assim, a Luísa é maravilhosa. Porque um caminho da autoaceitação, da autoaprovação e da autoaceitação é justamente você olhar para si mesma sem um olhar de crítica, mas com honestidade, com verdade, falar, eu sou assim e pronto. E aí você para de se criticar e para de criticar o outro. Então, quando você se aceita como você é, você também automaticamente está aceitando e dando permissão para o outro ser quem ele é. E aí você entende que o outro julga, critica a partir das crenças dele, das experiências, dos traumas, né, do que aprendeu dentro do seu ambiente. E aí você entende também... Tu trabalha muito com a criança interior, né, Lu? Muito, Gi. E a gente vê... tu já viu aquele filme A Cabana? Não sei se a pessoa aqui também... Eu li o livro e eu não assisti o filme ainda. Bom, tu leu o livro, então... Mas é bem disso, né? Da gente começar a entender que todo mundo teve uma história, todo mundo foi uma criança ferida também. E até a forma, às vezes, equivocada que o outro está falando e com a gente é uma busca do amor, né? Tudo sempre é busca do amor, a gente sempre está buscando amor, né? E a gente perceber também que essa mulher que habita em mim, qual é a busca de amor dela, né? O que eu preciso, quais os primeiros passos? Qual é a minha maior necessidade, né, de amor hoje? Para mim, né, não no externo. Então, o que eu estou negligenciando na minha vida?
Eu acredito que o autoconhecimento que vocês devem buscar, né? A gente falar assim, deve, né? Não sou aqui autoridade de nada, mas eu digo assim, uma sugestão, né, para reflexão dessa busca da mulher que habita em você. Primeiro isso, como a Lu falou, olhar para alguém, você acredita, que tenha essa comunicação parecida, que você gosta da forma que a pessoa fala, que ela se explica e tudo mais. E se você tem capacidade, se sente no momento, sente que pode já dar esse passo, pagar um profissional para isso, seja a mentoria da Lu, seja alguma ferramenta que a Lu faz coach, trabalho com criança interior, eu tenho também alguns tratamentos com a criança interior, faço Theta Healing, tenho Reiki, tenho mapa de nascimento. Então, por exemplo, no mapa de nascimento, que na verdade a ferramenta é o que a pessoa, com relação ao autoconhecimento, é uma ferramenta que ela é mais clara, porque vamos dizer assim, o Theta é muito aquilo, a pessoa está com um problema, né, a situação X, a gente vai entrar no campo dela, eu vou fazer ali os ajustes, as quebras de crença e tudo, a gente faz as trocas, né, e deu, basicamente. Claro que ela se conhece nos processos, porque ela vê algumas crenças que ela achava que tinha significado, Sim. achava conscientemente que tinha, mas não tinha, né? Então vê que no subconsciente é diferente. Enfim, mas o mapa, ele te dá, ele é um mapa mesmo. Então é a partir do teu nome de nascimento, a tua data de nascimento, traz ali as características para ti, né? Do que tu vem de desafios de outras vidas, o que tu se comprometeu para trazer aqui para as outras vidas, para resolver. Isso é muito libertador, porque às vezes a gente tem uma coisa que repete na vida, repete, a gente fica assim, meu Deus, mas que diacho é isso que vem aqui toda hora e eu ainda não aprendi, voltou com esse negócio aqui? Qual que é o negócio aqui? O que eu tenho que aprender com isso? E às vezes tá lá, é um compromisso que você mesmo assumiu. E ele vai estar de vez em quando lá lembrando, ó, lembra de mim? Precisa estar aí, tá ligado? Vamos pelo caminho certo. E aí, quando a gente já tem esse GPS marcado, é muito mais fácil, porque a gente vai no fluxo, né? A gente vai naquele fluxo do nosso caminho. Sim. A gente perceber as nossas qualidades, né? Por exemplo, no trabalho do espelho busca isso também, né, Lu? Porque às vezes a mulher tá lá só se criticando e não tá olhando a qualidade que ela tem. Quer falar? Sim, o que eu gosto muito de trazer, Gi, também, porque eu estava falando sobre essa analogia com a árvore, né? Então, muitas vezes a gente olha para a vida que a gente está tendo, né? Que é essa parte exterior. Então, o mundo que a gente vive, as relações que a gente tem, o trabalho que a gente exerce, e você vai começar a buscar, ok, então, quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas capacidades? Como eu me comporto? Como eu reajo às adversidades? Então você começa a perceber que é esse caule, né? Até você chegar em quem você é de fato, a sua essência, né? Mas nesse caminho todo, né? Quando a gente fala em mente, emoções, comportamentos, né? Isso tudo vem da onde, né? Vem das suas crenças. Então, na sua base, na sua essência, você é pura. Você é pura. Você é pura, sua essência. Eu sou, eu não preciso falar que eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou e pronto. Só que a partir daí, você começa a ser no mundo. Então, você começa a receber informações, né? Desde o momento que você está ali, na barriga da sua mãe, né? Ainda nessa fase da gestação, você começa a absorver, sem saber, como uma esponjinha, todas as informações do ambiente. O que tua mãe fala, o que teu pai fala, o que é falado na sua volta, os sons, as sensações. Você começa a receber o alimento, a nutrição. Você nasce,
cresce, tá ali vendo, né? Se você mora numa casa onde tem muitas brigas, você tá vendo aqueles padrões acontecendo e você tá criando as crenças. Tem crenças que são positivas e tem crenças que são negativas, limitantes, né? Então, se você viveu num ambiente onde o relacionamento dos seus pais era extremamente conturbado, onde o seu pai, de repente, abandonou a sua mãe precisou te deixar com alguém para ir trabalhar, para poder sustentar a casa, ou que a tua mãe, sei lá, foi traída pelo teu pai, então você não pode confiar em homens, todos os homens traem, os homens abandonam. Olha as mensagens que nessa fase dos 5 a 7 anos, falando em criança interior, estão ali enraizando e formando as crenças. E isso eu estou dando exemplos. Como que fosse pecinhas de Lego, né, Lu? Então, que é assim, então, por exemplo, nesse caso aí do relacionamento, como você está falando, aí ela viu os relacionamentos dos pais, ela foi colocando várias pecinhas. Aí uma tia dela também teve uma decepção amorosa e ficou comentando com ela. Aí ela foi colocando outras. Aí ela teve um primeiro relacionamento, teve uma decepção, colocou outras crenças. E com os trabalhos, né, com as terapias, com a questão do autoconhecimento, às vezes tu vai fazer uma terapia, uma sessão, um trabalho, e você vai conseguir tirar algumas peças delas. Não todas. Às vezes você vai conseguir tirar mais, às vezes vai ser só uma que era maior. Tudo vai depender. Por isso que o caminho, ele não acaba. Porque também, Gi, não é só tirar uma peça, ressignificar, transformar, reprogramar uma crença. Tem um hábito que já foi instituído, implantado na sua vida a partir daquela crença. Então, a transformação, ela vem a longo prazo, é um processo, precisa, assim como a Paulinha falou, de muita dedicação. Você precisa, de fato, querer entrar nisso e não se cobrar num ponto de tempo disso acontecer. Mas o que eu acho importante falar também é que, assim, esse caminho, essas crenças que vem desde a infância e vem na adolescência, na juventude, porque tudo que você acredita se torna realidade para você. Você atrai aquilo que você pensa, tá? Falando de metafísica, lei da atração, ciência quântica, tudo que você pensa atrai. Então você vai recriando esses padrões que você já está acostumado e você vai atraindo experiências que provem, é isso mesmo, todo homem trai. Você vai se relacionar com pessoas que vão te trair, vão te abandonar, aí vem o medo de rejeição, vem, né, a necessidade, a carência, a dependência emocional, você se diminuir, vem várias dores a partir daí. Mas o que está acontecendo com a tua imagem, com a sua autoimagem? Como que você vai se enxergar? A tua identidade, ela vai sendo criada a partir dessas crenças todas. E dificilmente você consegue se olhar no espelho e reconhecer aquilo que as pessoas em volta reconhecem. Como você é bonita, como você é simpática, você é alegre, você tem uma luz. E aí você lá se olha no espelho e fala, bonita onde? Luz? Como assim? Você merece um homem, o melhor homem do mundo, um relacionamento de alto valor. Eu não mereço não. Imagina. E aí você vê mulheres cada vez mais entrando num ciclo sem saber como sair. E ficando cada vez mais machucadas e criando esses padrões, né, presas nesses ciclos. Então, vale para você, primeira coisa, quais são, aqui um caminho, né? Vamos começar a falar caminhos? Ó, 9h40, vamos começar a falar caminhos. Uma coisa que eu acho muito, a gente está falando vários, né? Mas enfim, estruturar isso, de ver se faz sentido para você. Mas eu acho que se você começar a olhar para as áreas da tua vida, qual área da minha vida não está dando certo? Qual área não está dando certo, entre aspas, né? Porque tudo sempre acontece para você aprender alguma coisa, evoluir, enfim. Mas qual área da minha vida eu estou encontrando os meus maiores desafios? Uma facada, vamos dizer assim, tá lá a facada. O brasileiro, né? O português bem... Tá tropicando. O que está acontecendo aí que você não está do melhor jeito, né? Enfim. Então, é relacionamento, é prosperidade financeira? Qual é a área? Então, a primeira coisa é reconhecer como está a minha vida. Ou faz uma checagem geral em todas as áreas da vida, né? Aí você para pensar, ok, então é relacionamento. O que eu acredito
acredito sobre relacionamento? Eu acredito que todo homem trai. Eu acredito que a mulher tem que ser submissa, que a mulher tem que falar amém para tudo que o homem fala. Eu acredito que, enfim, né? Mulher fica em casa, o homem vai trabalhar. O que é que você acredita sobre isso? Relacionamento, sobre sexo, né? Tudo que envolve essa área, né? O que você aprendeu sobre isso? Você já vai achar aí as crenças, né? Você já vai identificar aí as crenças. E aí você olha para como você tem se comportado a partir disso, como você se coloca numa relação, você começa a olhar para o seu comportamento. Então, eu estou olhando para a área da vida, então para os frutos, né? Aí eu começo a ir para os galhos, começo a olhar para o comportamento, para as crenças, e aí você já começa a se conhecer um pouquinho mais. Quais são os seus sonhos? O que a tua menina, a tua criança sonhava em ser? Sonhava com o príncipe do cavalo branco? Eu sonhava. Hoje eu troquei para o carro branco, mas aí agora eu comprei um carro branco. Eu não espero nada, vem o príncipe, não importa como. Só tem que corresponder aos meus valores. Mas aí outra coisa, a questão dos valores, que você falou no começo também, né, Gi? Quem é você? O que importa para você? Eu acho que um outro caminho que a gente pode falar também para essas mulheres é de ser da paciência consigo mesma nesse caminho. Porque, assim, ó, a gente falando, né, a Lu também é pedagoga, então a gente, dentro da pedagogia, né, a gente tem 4 níveis de aprendizagem. Então, quando a gente fala bem na base, né, a gente... Então, por exemplo, aqui, esse papo que a gente está falando sobre crenças, às vezes a pessoa, tipo assim, nem sabe o que é isso, então ela está lá no inconsciente total, ela não chegou nem a querer melhorar isso, porque ela não sabe que existe isso. Ela só vive nesse mundo onde ela acredita que todo homem trai, que não sei o quê, blá, 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 onde, né, tá com problema no relacionamento e ela acredita que sempre vai ser assim. Ela acredita que sempre vai ser assim para ela. E às vezes ela até olha outros casamentos felizes e ela acha assim, não, alguma coisa tem de errado com aquilo ali. Ela não acredita nem que o outro está feliz totalmente. Ela realmente acredita. Aí, não sei, ela ouviu uma live, uma amiga mandou um recadinho, ela viu, leu um livro, ela adquiriu alguma coisa que deu aquele primeiro clique. E daí ela já foi para a parte, né, da aprendizagem um pouco mais consciente, onde ela já sabe que existe aquilo, mas ela já tem consciência que ela não sabe nada sobre aquilo, né, que ela precisa aprender mais. Aí ela vai pedir ajuda, ela vai fazer uma terapia, ela faz um mapa, ela faz uma mentoria com a Lu, ela começa a mergulhar em si. Mas o que acontece? Ela ainda precisa, ela ainda está naquele nível que ela está ressignificando as crenças dela com relação ao relacionamento. Então ela percebe assim, começa a conhecer um cara, daí ela começa assim, né? Tá lá, tá toda animada e não sei o quê, mas aí de repente vem uma vozinha assim, ai, será que ele tá me traindo? Ai, mas não sei o quê, não sei o quê. Então, aí ela vem uma parte da consciência dela e fala assim, não, vamos apagar isso aqui, vamos mudar, vamos ir para outro nível de vibração. Porque ela já tem consciência que ela não pode cair nessa vibração, nesse pensamento, né, errado novamente. Até que ela ressignifica de vez tudo isso, ela cura, encontra um relacionamento super bacana, ela se relaciona com ela, porque isso é o principal, ela se relaciona com ela começa a se amar, se aceitar, se olhar no espelho, olhar as qualidades, olhar esse ser maravilhoso que ela é, e aí ela chega no 4º nível, aonde ela tá ok. Significa que acabou? Não, porque vai ter outras áreas para ela olhar. Ela vai ter que, mais daquela dor maior, ela conseguiu superar. Então, esse caminho, é importante a gente ter consciência para a gente entender assim, todos nós podemos chegar. Sim. Todos nós.
Então, não é porque a gente está aqui numa live que a gente é especial, que a gente passou, que a gente não tem problema, ou que a gente ressignificou todas as áreas da vida. Não, eu odeio esse tipo de papo. Não, a gente tem vários Imagina. BOs aí internos. O que acontece é que a gente chegou até aqui, então quem está aqui pode vir com a gente até aqui. A gente vai evoluindo e vocês vão vindo. Numa determinada área, num determinado nicho, ou enfim, de uma forma global. Aquele que não, a gente pede ajuda, né, Lu? Total, total. Perfeito. Isso que você falou dos níveis de aprendizagem foi perfeito, né? E eu acho, Gi, que a gente escolhe, inclusive, para a gente ser da pedagogia, não sei se você já refletiu sobre isso, mas eu já, que o quanto eu tenho me fortalecido ensinando. Uhum, Então, sim. ensinar, falar sobre a minha dor, falar sobre o meu caminho, me ajuda a me fortalecer e me ajuda a aprender. Porque eu estava, inclusive, nessas sessões diagnósticas que eu faço, que são 30 minutinhos, né? Eu faço sem custo. Eu ganho tanto. Eu ganho tanto. Claro que tem algumas que me contratam para mentoria individual, algumas vêm para cursos, para retiros. Tá tudo bem, mas mesmo que não tenha nada disso, essa troca é tão valiosa, porque eu tô aprendendo com a história de outra mulher a olhar para uma outra perspectiva, até para ajudar uma outra que vai chegar amanhã para mim com uma dor, eu falo, então, eu já pensei sobre isso, porque eu, né, precisei fazer essa ligação. Então, por exemplo, hoje, eu tô bem sozinha. Nunca imaginei na minha vida que eu pudesse olhar quem é minha amiga mais próxima, não sei se a Ari tá aqui ainda, eu falei para ela outro dia, eu falei, Ari, eu estou falando para você que eu estou muito bem sozinha. Quer dizer que eu não estou buscando, não estou aberta? Ah, estou sim. Estou me colocando em situações, em lugares que possam trazer uma pessoa muito boa, de valor mesmo, mas hoje de um lugar onde eu sei o meu valor, eu sei os meus valores inegociáveis, eu sei muito bem os nãos e os sims que eu vou dar. Porque o que eu vivi até aqui, o que eu aprendi, o que eu ensino, me fortalece em cada dia mais. Mas pode ser que eu cometa algum deslize? Pode ser, vocês vão saber. Porque na hora que eu começar a me relacionar, eu vou contar para vocês e eu vou ter mais coisa para aprender, para ensinar e tudo bem. Por enquanto, eu ensino a se reconstruir e chegar nesse lugar que eu tô agora. Estar bem sozinha, solitude. Uau, delícia. Sim. E se reconhecer assim. Mas, enfim, a Paulinha tinha colocado aqui, gente, podem colocar dúvida, insights que vocês estão tendo. É um bate-papo, hein? Então, eu estou falando assim, quando temos conhecimento de que tudo está errado, de tudo que está errado conosco, mas por enquanto não conseguimos mudar. Vou te fazer uma pergunta, Paulinha. Errado aos olhos de quem? Né? Então, a gente sempre tem que fazer uma análise sobre tudo isso. E aí você falou, é cuidar da criança que não foi cuidada. Sim, normalmente a gente vai fazer esse trabalho de olhar para aquela criança e você, como adulta, vai prover para sua criança aquilo que hoje é você quem cuida dela. Hoje você não... Exato. É maravilhoso ter pai e mãe. Eu chego na minha mãe, às vezes, e falo, mãe, preciso de colo. Eu quero o colo dela, honro o colo dela. Mas eu hoje olho no espelho, né? Olho ali fazendo meu trabalho do espelho, olho para minha criança e falo, ó, tô com você. Tô te vendo, o que você quer fazer hoje? Quer desenhar? Quer colorir? Eu tenho meus livros de colorir aqui, enfim. Né? Você tá em segurança, eu tô com você. E entender que muitas vezes a pessoa que você está se relacionando no trabalho, seja quem for, como o caso, né, com a terapeuta, enfim, também tem uma criança ferida dentro dela, provavelmente. Sim. Né, Gi? Eu ia falar uma coisa agora, eu estava tão ali incerta ali, mergulhando ali no que você estava falando da criança interior, que é tão lindo, né? Eu acabei esquecendo, ai, me foi que eu ia falar. Mas eu acredito, assim, que... lembrei. Uma das coisas também que a gente precisa ter consciência aqui é que a gente, né, para que a gente vem aqui para a Terra, né? A gente está
meio que a gente está nesse planeta, né? Uma escola, hospital, que tem hora que eu vou precisar me curar, tem hora que eu vou curar outra pessoa, tem hora que eu sou professora, tem hora que eu sou aluna, e a gente existe essas trocas o tempo todo. E se a gente se abre para isso, é maravilhoso, porque a gente encontra as pessoas certas, as sincronicidades acontecem, a gente consegue perceber sutilezas nas outras pessoas e aprender com essas sutilezas, como a Lu estava falando, né, com o servir dela, com o nosso servir diariamente, quando eu estou colocando meu servir à disposição do outro, assim, genuinamente, né, a gente sempre aprende com o outro. E outra coisa é que a gente veio para cá, né, a gente precisa evoluir, servir e curtir. Então, sempre lembrar disso. Então, qual a área que eu preciso evoluir agora, né? O que eu preciso de tirar, né, de crenças? A gente agora vai entrar outono, gente. Outono é uma ótima época para a gente fazer limpeza aí interna. Adoro trabalhar com as situações do ano, porque é aquele momento que a gente pega, assim, para fazer a nossa faxina interna, faxina na casa, doar coisa, tirar tudo aquilo que não é mais, que a gente não quer levar mais para a próxima fase, e limpar, olhar, sentimentos, emoções, aquilo que não faz parte de mim, perdoar pessoas, me perdoar. Então, que movimentos que eu posso fazer para isso, né? Para que eu consiga evoluir, porque aí eu abro espaço para a minha evolução, né? Para poder servir melhor, porque aí servindo melhor eu consigo curtir mais, eu consigo aproveitar mais, eu consigo ser mais a gente consegue aprender mais sobre a gente também, porque a gente está se colocando ao movimento, né? Então, acho que é isso, é se colocar à disposição e a movimento. Perfeito. Se deixar fluir, né? Porque às vezes a gente fica muito no movimento de rigidez também, de ter que isso, ter que aquilo, né? E acaba não sendo flexível, deixando a vida mostrar pra gente os caminhos também que a gente tem que seguir. Então. Sim, e não importa a ferramenta, né, Lu? Pode ser Não. uma ferramenta como as que a Lu trabalha, pode ser as como eu, ou pode ser com uma astróloga, se você é mais conectada com os planetas, ou se você gosta de filosofia, você vai mergulhar, né, com pessoas que trabalham nesse mundo da filosofia, ou psicologia. Enfim, existem muitas formas. Pode ser gratuitamente, né? Se você não está preparado para pagar ainda uma pessoa. Pode ser que você não, agora está no momento, você quer realmente mergulhar nisso. Então, tudo vai depender daquilo que você, né? Olhar para os seus valores, para as suas crenças. Por isso que é tão importante fazer esse primeiro mergulho, essa primeira reflexão aí para dar uma escavadinha assim e ver assim, qual o primeiro passinho que eu vou dar, né? Olha, vou até pegar o depoimento aqui, a fala da Cris, que ela falou assim, minha primeira terapia já deu clique para sair da casa do meu namorado. Ele era errado, não eu. Né? Ela que estava aceitando tudo. Quando você não conhece os seus valores, você se deixa corromper pelo ambiente, pelas outras pessoas. Então, quando você olha, você está falando sim para tanta coisa que não está alinhada às coisas que você acredita, aos seus objetivos de futuro. Então, o quanto é importante você olhar para tudo isso, sabe? Antes mesmo de começar um namoro, ou durante ele, porque muitas vezes a gente só percebe na prática, né? Durante a experiência que aquilo não tá legal, e às vezes você demora anos para conseguir sair, né? Eu atendo mulheres que demoraram 20 anos, outro dia eu estava conversando com uma, não vou lembrar exatamente, que era 29 anos de relação, para entender que, nossa, era extremamente abusiva. E quando eu falo em abusiva, também até vou falar desconstrutiva, né? Porque abusivo é muito relativo. Né? Quando a gente fala em abuso, parece que a gente está julgando outra pessoa, não é nem nesse lugar que eu quero entrar agora. É só você perceber que não está construindo, não está te ajudando a construir nada. Está desconstruindo, inclusive, você. Né? Eu posso fazer uma analogia bem, bem curtinha que outro dia eu ouvi, que eu achei muito interessante sobre isso.
uma amiga minha colocou no stories dela, falando assim, sobre relacionamento. Às vezes, você tá com um porco-espinho. É a essência dele, é a natureza dele, mas você é uma bexiguinha. Então, sempre que você se aproximar, você vai se machucar. Eu achei tão bonitinho, porque exatamente isso não é, o problema não é do porco-espinho. O porco-espinho tá ali, né? Ele acredita que é aquela essência dele, que tá tudo certo ali com ele. O problema é a gente que não está se conhecendo como bexiguinha, né? Daí nesse, tipo, se eu estou bexiguinha, se eu sou uma bexiguinha, e tô querendo toda hora me aproximar lá do porco-espinho. E daí eu vou ser furada. Olha, maravilhosa essa analogia. E a Carla falando, ó, 28 anos numa relação para entender que essa relação não era para ela. Então, quanto tempo você tá aí sendo a bexiguinha, sendo furada e enche de novo? E murcha, e enche, murcha e enche. Gente, uma hora tá a xoxinha ali que não, né? Difícil encher de novo. Então, o quanto antes você perceber, você entrar para esse autoconhecimento, melhor. Nunca é tarde. Carla, mesmo depois de 28 anos, você pode se reconstruir. Te garanto isso. Né? Pode ser um pouquinho mais trabalhoso, um pouco mais dolorido, talvez para você, né? Enfim, a gente tem vários processos. Eu falo que a gente estava falando agora há pouco sobre coach, mentoria, o mapa de nascimento, você escolher uma ferramenta. Eu já acho que dependendo do momento que você tá, você escolhe uma, daqui a pouco você escolhe outra. Eu sou assim. Naquela época eu fui psicóloga, depois eu fui para psicanálise, aí eu fui para terapia holística, que está até hoje. Toda segunda-feira de manhã, meu sagradinho, meu reiki, minha barra de axis, estou ali, né? Acupuntura. Toda segunda-feira. Difícil falhar. Mas, de vez em quando, eu adoro consultar um tarô, voltado para o alto, para o direcionamento, para o autoconhecimento, não para saber do futuro, se eu vou conhecer, o que vai acontecer. Já passei dessa época. De vez em quando é muito interessante, eu gosto, eu tenho vários tarozinhos aqui meus. Falta como a Cris não tá aqui, a Cris Lemos, ela fala, bora botar essa pinta aí para funcionar, esse terceiro olho aí para se fazer valer essa cigana, né? Quem sabe uma hora, mas eu adoro para mim. Tanto que eu tenho o oráculo dos anjos, enfim. Não importa qual ferramenta, tem horas que você vai oscilar, né? Eu faço auto-aplicação de reiki em mim mesmo, eu uso os meus cristais, minhas pedrinhas ali dos chakras. Então, assim, o Tzolk'in, eu fui outro dia, fiz algumas sessões com a Fabi Galdino do Tzolk'in. Então, você vai. Vou fazer o mapa com você, né? Então, falta só a gente conciliar a agenda, que eu vou fazer. Então, assim, tem momentos que a gente vai trazendo abordagens diferentes para mergulhar um pouquinho mais. Eu estava com uma situação relacionada a financeiro, eu fui buscar, eu falei, nossa, tá aqui, tá vindo da ancestralidade. Eu fui lá, nunca tinha feito constelação, fui fazer constelação para entender aquela situação. Então, conforme você vai entrando para o autoconhecimento, você vai entendendo qual ferramenta naquele momento é mais importante. Né? Tem mulheres assim também. Cada ferramenta te ajuda para um momento de vida, né, Lu? Por exemplo, assim, meu mapa astral, né? Ele complementa com o meu Tzolk'in, complementa com o meu mapa de nascimento. E eu, de vez em quando, estou olhando ali eles, porque eu estou avaliando, percebendo, estou analisando eles nesse meu momento atual, porque nós temos, né, as nossas linhas de tempo, a gente vai mudando o tempo todo. E aí a gente perceber isso. Como que tá isso aqui? Outro dia eu fiz um mapa profissional, mapa astral profissional, em 2000 antes da pandemia, em 2020, foi, né, a pandemia, né? 2020. 2020. Comecinho de 2020. E eu achava que eu ia para o Canadá. E aí tá, deu tudo errado, mas deu tudo certo, tá, gente? Aí eu lembrei, outro dia eu estava vendo algumas questões aqui profissionais, eu fui ouvir o meu mapa profissional, que eu fazia um tempão que eu não tinha ouvido, e aí, para minha surpresa naquela época, eu só pensava em dar a aula, né, em continuar na pedagogia e tudo, falava sobre
a questão de entrar nas terapias, sobre terapeuta e não sei o quê. E eu falei, meu Deus do céu. Então, percebe que tudo é perfeito, tudo vai te orientar. Olha, em 2014 ou 2015, eu já tinha rompido, já tinha me separado. Eu fui num tarólogo maravilhoso, e aí ele falou assim pra mim: Nossa, que lindo! Você trabalha com um círculo de mulheres, com terapias no meio da natureza? Eu falei, oi? Não. Não sabia nem que tinha. Mas esteja aberta para isso. Você tem um espaço na natureza? Eu falei, tenho. Mas eu alugo para festas, para retiros de igreja e tudo mais. Não, 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 não. Eu vejo você fazendo terapias nesse lugar. Para mulheres. Gente, o dia que eu conduzi o meu primeiro retiro para mulheres lá no Vale do Samurai, que é o meu espaço, enfim, há 23 anos que está comigo, eu faço descalça, né? Pode estar o frio que for, eu tenho que estar com o pé no chão ali, estou conectada, é um espaço circular. E eu me arrepiei dos pés à cabeça e eu me lembrei disso. Eu falei, gente, o Roberval me falou isso. Aí eu falo e me arrepio. Olha o que eu estou fazendo. E naquela época, eu estava começando pedagogia, estava me formando na pedagogia, nem trabalhava em clínica psicopedagógica ainda. Nossa, eu estava ainda muito no comecinho de tudo isso. Então, olha o quanto é bom você revisitar esses processos que você fez antes, né? Uhum. E eu acho que não se fechar em nada, né? Uma coisa que tu falou aí muito legal, eu acho que a gente não se fechar essas ideias estáticas, né? Que a gente vai estar sempre num ponto, né? Ser sempre isso. É a gente estar aberta, né? Porque o universo, ele presenteia a gente o tempo todo. E se a gente está aberta, ele é exatamente isso. Ele vai... Você vai conduzindo, você vai se conhecendo mais, você vai fazendo um outro curso, você vai conhecendo outras pessoas. E, de repente, do nada, né? O do nada é um departamento lá no céu, que Deus, os anjinhos, tudo lá assim, ó, fazendo assim, ó, preparando essas sincronicidades maravilhosas pra gente. Aí, do nada, aparecem essas coisas maravilhosas na nossa vida, mas é necessário a gente estar nesse movimento, né? A gente não tá ali, assim, né? Se colocando em caixinhas, né? Gi, antes da gente finalizar, eu quero que você me fale. Então, você tem alguma coisa em aberto de curso, mentoria, alguma coisa? O que você tem? Agora eu encerrei um processo com um amigo, uma jornada que a gente vai fazer, mas na verdade começou hoje, não dá mais de entrar. E é uma jornada de prosperidade e abundância, que é com as 7 leis espirituais do sucesso, né, do Deepak, que a gente está fazendo, que tem reiki diário, é bem gostoso, sim. A gente fez uma jornada do sagrado mês passado, e as meninas gostaram muito, pediram para fazer continuação esse mês, e aí a gente começou, como a grande maioria pediu para ir nessa linha financeira, aí a gente entrou. Mas eu tenho minha agenda aberta, né, para o Theta Healing, né? O Theta Healing a gente trabalha quebra de crenças, conselho do anjo, aproximação com a alma gêmea. Theta Healing, eu digo que para mim, né, como a Lu falou, a gente sempre vai ter uma terapia cachodozinha da gente. Para mim é o Theta, porque eu sou uma antes do Theta Healing, uma depois, que é a minha terapeuta, a Maísa, que é também minha professora, maravilhosa, assim, ela ressignificou muita coisa para mim, porque eu era uma pessoa que me sentia muita culpa. Então, a partir de autoconhecimento, minha dor, como a Lu estava falando, a minha dor, ela foi sempre dentro da culpa de ser um peso na vida dos meus pais, de ser um peso na vida dos outros, ser um peso para os meus filhos. Então, a minha dor era a culpa. E daí eu tenho reiki, que eu trabalho, apometria, faço umas misturanças, né, de tudo. A gente é meia bruxa, então a gente vai misturando as coisas, dependendo da necessidade de cada um.
E o mapa de nascimento também, que aí traz esse mergulho, né, dentro para a pessoa descobrir aí o destino, a missão dela, as qualidades, e ela poder ter muito mais clareza do caminho dela, né, daqui nesse nosso planeta maravilhoso. Ai, que maravilha, Gi. Eu também, então vou aproveitar também e falar para quem está te seguindo também, né? Para quem está comigo me seguindo já sabe. Também agenda aberta para mentoria individual, Jornada Mulher de Verdade começando em maio, retiro de 5 a 7 de maio também só para mulheres, no Vale do Samurai, nesse espaço que eu contei para vocês. E você falou do xodózinho, né? O método Louise Hay é o meu xodó, porque fala sobre merecimento, sobre amor incondicional e o poder do pensamento. Então, como que não, né? Como que não vai ser o meu xodó? Porque foi o que virou a chave para mim. Foi o que me fez ressignificar a minha vida e sair dessas relações abusivas, sair desse ciclo, né? Então, eu acho que é incrível. Agora, Gi, para a gente finalizar, porque passamos de 1 hora, eu sabia que isso ia acontecer, né? Tinha certeza. Aliás, quem está entrando aqui, boa noite. Vai ficar gravado, se vocês quiserem ver depois. Ó, a Carla colocou, tô em busca do autoconhecimento. Na terapia da psicanálise. Eu estou fazendo a segunda formação em psicanálise agora, porque eu adoro e vejo que tem muita contribuição para o meu trabalho com as mulheres. E agora, para a gente encerrar, quero que você me conte, Gi, quem é a mulher que habita em você? Quem é a mulher que habita em mim? Ai, gente, eu sou uma doida varrida. Ai, eu acho que em busca do novo, em busca de aprender, sabe? Em busca de ser melhor, de ser um melhor ser humano. Para mim, porque eu já fui muito dura comigo, então busca de ser uma melhor pessoa para mim mesma, de me amar inteiramente, me perdoar inteiramente e, e aprender e poder servir daí a partir disso, a partir desse movimento, poder colocar a serviço do outro também. O pouco que eu sei, o pouco que eu aprendo e o pouco que eu posso contribuir para ajudar quem quer ser ajudado, quem está aberto também a ser ajudado. Até fazendo um parênteses sobre isso aqui, eu acho que foi a Paulina, né? Tu tinha falado, que comentou sobre isso, Paulinha, que comentou sobre essa questão. Existem, acho que foi mais ou menos isso que ela falou, né? Eu não sei como é que foi o negócio da psicóloga, mas até eu estava estudando sobre isso semana passada, e agora eu lembrei de um estudo mediúnico, justamente da imposição de mãos, né? E quando se percebia a energia das pessoas que acreditam e das pessoas que não acreditam. Então, que as pessoas fizeram estudo, né? Quando estava acontecendo a vibração estava sendo enviado para essas pessoas que não acreditam, a energia não chegava, era como se ela passasse por essas pessoas e para as outras pessoas que acreditam, que tinham fé, que elas queriam, estavam abertas. Então, por isso é importante o movimento interno. É muito importante isso, né? Então, dentro do teu autoconhecimento, né, de todo mundo que esteja aqui, busque dentro de você isso, não busque por causa de outra pessoa ou por causa de algum outro movimento. É porque você sente essa necessidade. Exatamente. E é curioso, né? Porque você falou exatamente desses 4 níveis de aprendizagem que eu acho que são fantásticos. E eu percebo hoje, no Círculo da Lu, que é meu grupo gratuito no WhatsApp, eu tenho, acho que já passou de 1.300 mulheres, são vários grupos, né? Que eu coloco áudios diários, enfim. Essa live na Trilha da Autoestima veio inspirada nesse trabalho, nesse servir
gratuito, né? Eu percebo que muitas chegam nessa inconsciência, porque viram um anúncio lá e falaram, nossa, o que ela está falando? Quero ouvir mais. E chegam ali que nunca fizeram terapias. Eu sei que muitas de vocês que estão aqui seguindo se entendem nesse lugar. Outras que estão nesse nível de saindo do inconsciente, já entendendo que, nossa, tem alguma coisa diferente ali, será que é para mim? Né? Tem outras que já começam a experimentar, deixa eu lá assistir uma live, Lu, quero fazer uma sessão diagnóstica, deixa eu entender aqui o que, né? Que direcionamento você me dá. E outras que estão realmente dispostas e que podem, claro, entrar no processo, investir nisso financeiramente, que falam, eu estou disposta, vamos lá, eu quero me transformar. E que vem para esse processo. Então eu acabo, no meu servir, trabalhando com todas essas camadas. Como se fosse um funil, né? Você vai trazendo, vai educando, vai trabalhando, para chegar até a hora que a mulher olha e fala, não, ok, eu vou ter coragem para fazer isso, porque eu não quero mais perder minha vida, né? Então, eu acho que, se devolvendo a pergunta para mim mesma, né? Quem é a mulher que habita em mim, eu falo que é uma mulher de verdade, né? Eu sou uma mulher de verdade. Uma mulher que sofreu, que ainda sofre, porque claro que vem situação de vida que você para e fala, eu não sei como lidar com isso, eu vou ter que aprender. Vou chorar, sinto raiva, meu saco de pancada lá, coitado dele, daqui a pouco eu preciso trocar. Meu irmão já tá aqui sabendo que, ó, para outro aí, porque o meu tá até enferrujando, tá rasgando, de tanto que eu soco esse coitado, libera a raiva. Eu sinto todas as emoções igual qualquer outra pessoa. Então, o quê? Eu choro pra caramba, eu sou uma pisciana. Eu choro em live, nossa, em sessão individual, a pessoa tá me contando, eu tô chorando junto. Não vou deixar de sentir, eu sou de verdade, poxa. Mas eu acho que, acima de tudo, eu sou uma mulher que busca evoluir, busca aprender, que entendeu que não tem nada de errado com ela, não tem nada de errado em querer ver o melhor das pessoas, mas uma mulher que, infelizmente, ou felizmente, eu ainda não sei, não estou entendendo esse lugar, teve que perder a inocência a partir de uma relação muito dolorosa, em que ela não se preservou e acreditou muito nos outros. Então, que aprendeu a olhar para si, a reafirmar os seus valores, a se conhecer e entender o quanto é importante fazer algo que você falou agora há pouco, que é se nutrir, se amar, se aceitar, fazer por si, sabe? Hoje eu fui no mercado, falei, nossa, eu queria tanto ganhar flores, eu vou me dar flores, e comprei flores para mim. Ué! Por que eu tenho que esperar do outro isso? Né? Eu recebo dos outros, meu aniversário foi agora, recebi cesta de café da manhã da minha mãe, recebi, nossa, não vou nem citar aqui, porque foram várias coisas, né, que eu fui recebendo. Até ontem recebi um plano. Olha, ontem ainda ganhei presente. Um planner lindo. Vai até pro meu... num curso que eu tô fazendo. Eu não paro de estudar. Então é uma mulher que não perdeu a esperança, apesar de tudo. Então é felizmente, amiga. Felizmente. Eu falo que os desafios que a gente enfrentou na vida colocaram a gente nesse lugar hoje. A gente só sabe... É porque tu não ficou no local de vítima, né? Tu foi lá e tu ressignificou tudo isso. Isso que é importante, porque a tristeza, dores vai acontecer com a gente em todos os momentos, né? Só que se a gente se coloca numa situação de vítima da situação, e ai, pobrezinho de mim, e só ficar ali nesse sofrimento, apagando ainda mais essa essência que a gente é, né? Como a Lu estava falando, essa raiz maravilhosa que a gente essa essência pura do eu sou, tu não tá conseguindo alcançar aquilo que tu veio fazer aqui, porque não há inocentes também aqui no planeta Terra. Então, se acontecer alguma coisa assim, é porque tem alguma
coisa mais lá atrás que a gente precisa ver, mas daí é outro papo, né, Lu? Para outros slides. Então a gente não para de falar. Vamos falar um dia sobre essas sincronicidades? Vamos. Vamos fazer um outro encontro? Vamos. Gi, adorei ter você aqui. Obrigada. Também. Muito obrigada. E é isso, gente. Se vocês estão aqui e não seguem a Gi, sigam. Se não me seguem, sigam. E quando sentirem, venham conhecer um pouco mais do nosso trabalho também. Né? É isso, porque aqui é só colaboração, entender que nesse novo mundo também, nessa nova terra que a gente também está construindo, aqui é colaboração, né, uns com os outros, e a gente precisa também trabalhar em torno disso, né, em colaborar uns com os outros, tá certo? Então, beijo para vocês, beijo, Lu. Obrigada, tá, pelo carinho, obrigada pelo convite. E olha, gente, vão aí com a Lu, segurem na mão dela para ir em busca dessa mulher que habita dentro de vocês, para olhar para o espelho e ficar muito feliz e satisfeita com vocês e transformarem a vida de vocês, porque é tão lindo isso, vocês merecem. Todos nós merecemos, todos nós merecemos. Todos nós, com toda certeza. Gi, obrigada, viu? Obrigada também. Nossa, é uma hora aqui. Beijo para todos que assistiram a gente, para quem está assistindo a gravação também. Um beijo. Tchau, gente. Tchau.